Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo de campo elétrico, tá? No contexto de eletrostática. E hoje eu trago para vocês um assunto bem interessante, que seria uma análise do comportamento do campo elétrico ao longo do espaço onde ele atua, tá? Para isso, para ficar mais fácil de interpretar como é que seria esse tal comportamento dele, cria-se o referencial de linha de força, tá? Eu vou ler aqui para vocês a definição clássica do que vem a ser linha de força. Linha de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia, em cada ponto, o vetor campo elétrico resultante associado ao ponto considerado. Como é que eu posso falar melhor sobre isso? A melhor forma de falar sobre isso é na imagem. Vamos ver aqui? Eu coloquei aqui, ó, duas cargas, tá? Uma carga positiva e uma carga negativa. Eu botei a positiva de cor vermelha e a negativa de cor roxa, tá ok? A gente sabe que, nós já vimos isso, que o campo elétrico gerado por uma carga positiva é um campo elétrico de afastamento. Carga positiva gera campo elétrico, ok? De forma contrária, mas com a mesma linha de pensamento, a carga elétrica negativa é uma carga receptora de campo elétrico. Ela gera campo de aproximação, tá? Então, se eu pudesse falar que existe um fluxo de campo elétrico, ele vai da carga positiva para a carga negativa. Tá ok? Tá aí? Tudo bem? Então, olha só. Eu analisei aqui a influência que essas duas cargas vão gerar nesse ponto aqui, neste ponto aqui e, em seguida, neste ponto aqui. Ok? Como é que fica isso? Essa carga positiva gera um campo de afastamento. Então, eu coloquei aqui nesse ponto um campo de afastamento. Ela está, entre aspas, assim, empurrando aquele ponto com o seu campo. Tá legal? Entre aspas, tá? Da mesma forma, sentido contrário, a carga negativa estaria puxando aquele ponto com o seu campo, ok? Então, na verdade, aqui eu tenho o campo elétrico gerado pela carga positiva nesse ponto e aqui o campo elétrico gerado pela carga negativa nesse ponto. Carga elétrica negativa nesse ponto, ok? Bom, o somatório desses dois campos nesse ponto resulta nesse campo elétrico, como já falei agora, resultante, o campo elétrico resultante, tá? Esse campo elétrico é, na verdade, a influência total que sofre esse ponto dessas duas cargas. Se eu tivesse mais cargas, eu faria o terceiro campo elétrico e ia somando. Isso aqui seria o somatório total de todas as cargas que poderiam, de certa forma, influenciar naquele ponto. Tudo bem? A mesma análise eu fiz para esse ponto aqui. Esse campo ali gerado por esta carga e essa carga gerando esse ponto, esse campo nesse ponto aqui, ok? Uma coisa que você pode estar se perguntando, eu botei de propósito mesmo, tá? Eu sei que o campo, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Sim. Quanto mais distante eu estiver da carga, menos intenso é aquele campo. Tudo bem. Então, com certeza, esse campo aqui justifica ele ser bem menor do que esse campo daqui, já que a carga vermelha, que é a carga positiva, está mais próxima desse campo do que a carga roxa, que é a negativa. Perfeito. Mas por que se aqui, tudo bem, a carga vermelha está menor que a roxa, mas por que a carga aqui, vermelha, nesse ponto, gera um campo tão maior que esse daqui? Eu não coloquei aqui o valor das cargas. Pode ser que a carga vermelha seja muito maior que a carga roxa. Então pode dar essa diferença, tá? O que eu quis, na verdade, colocar para vocês é que o comportamento em função da distância está sendo satisfeito. Esse campo aqui está menor que esse aqui. Mas, mesmo sendo distante, poderia até ser um pouco maior porque a carga também influencia no campo. Ok? Bom, de qualquer forma, eu achei um novo campo elétrico resultante neste ponto aqui. Eu chamei aqui de campo elétrico mais, aqui campo elétrico mais linha. Campo elétrico menos, gerado pela carga negativa, e aqui campo elétrico menos linha. Por que eu botei esse linha nessa situação aqui e aqui não coloquei aqui? É simples, apenas para diferenciar vetorialmente aqueles dois vetores. Eles são vetores diferentes. Ambos são gerados, essas duas cargas, esses dois campos aqui, vermelhos, são gerados pela carga vermelha aqui, positiva. Então, eles têm, na verdade, singularidades por serem gerados por essa mesma carga. Porém, são vetores diferentes porque as direções são diferenciadas. Olha aqui, ó, é a linha que une o corpo carregado ao ponto, tá? Dando a direção dele, e os sentidos e os modos também são diferentes, tá?
Então, botei E mais e E mais linha para diferenciar em termos vetoriais. Da mesma forma, eu fiz com a parte do campo gerado pela carga negativa. Ok? O fato é, esta linha que vem aqui tangenciando esses dois vetores, campo elétrico resultante, nesse ponto e nesse ponto, vem a ser a tal linha de força que é escrito aqui. Linha de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante associado ao ponto considerado. Quer dizer, a esse ponto eu tenho esse vetor campo elétrico resultante, a esse ponto eu tenho esse vetor campo elétrico resultante, a linha que tangencia esses dois vetores seria essa linha de força gerada no campo elétrico. Tudo bem? Com certeza há outros pontos aqui que haverá outras tangentes geradas da mesma forma que essa, que pertencem a essa mesma linha de força. Tudo bem até aí? Bem, vamos dar andamento aqui à análise de linhas de força do campo elétrico. Na verdade, eu tenho aqui uma carga pontual influenciando sozinha nessa região do espaço. Alguns livros denominam isso, alguns autores denominam isso de carga solitária, ok? Enfim, essa carga, no caso, é positiva. Nós sabemos que a carga positiva é geradora de campo elétrico, gera campo de afastamento, não é isso? Então aqui, ó, os campos todos estão saindo como se fosse radialmente, na direção do raio de circunferências aqui, que fossem concêntricas em relação a essa carga pontual, vamos dizer assim. Como se ela fosse o centro de várias circunferências e o campo vai, na verdade, radialmente se propagando, essas linhas de força vão radialmente se propagando em torno dessa carga, tá bom? Da mesma forma com a negativa. A diferença é que a negativa é carga de aproximação. Ela é uma receptora de campo elétrico, digamos assim. Então, os campos chegam para essa carga negativa da mesma forma que a positiva, apenas no caminho reverso, ok? E aqui eu coloquei duas cargas de sinais contrários. Nós sabemos que a carga sai da positiva, vai para a negativa. Então, as linhas de campo, elas se comportam dessa forma, fluindo da carga positiva e indo para a carga negativa. Quer dizer, todos os campos que são tangentes aqui a essas linhas de força são os campos resultantes, tá? Naquele ponto da ação desta carga e desta aqui, ok? Do outro lado, nós temos mais dois exemplos, tá? Bem, aqui eu tenho duas cargas positivas, tá? Se essas cargas, por exemplo, elas viessem a ser iguais em módulo, tá? Uma carga Q e uma carga Q, com a mesma unidade de coulomb, mas com a mesma quantidade de carga, nesse ponto aqui eu teria um campo elétrico nulo, zero, tá? Porque a distância que seria no ponto médio entre essas duas cargas, então a influência dele ali seria nulo, tá? O campo elétrico ali seria nulo. Mas eu não posso garantir isso a princípio. Então, eu coloquei as linhas de força em relação às cargas, ou seja, aqui sendo positiva, aqui também, as linhas de afastamento, saindo dela. Da mesma forma, se elas fossem negativas. Só que seria um desenho idêntico ao da carga positiva, só que um caminho reverso. As linhas estariam chegando nessas cargas negativas. Tá ok até aí? Bem, uma das formas em que a linha de força vem nos ajudar muito em algumas questões, em algumas situações que possa aparecer em termos de figuras, gráficos, enfim, seria a densidade de linha de força, que consiste no seguinte: as linhas de força são usadas para visualizar um campo elétrico e, embora não forneça diretamente sua intensidade, ou seja, eu não consigo saber qual é o valor numérico, tá? Eu vejo apenas qual é o perfil de comportamento daquele campo elétrico em função das cargas envolvidas, apenas isso, tá? Elas são representadas mais próximas uma das outras em regiões de campos mais intensos e mais afastadas em regiões de campos mais fracos. Ou seja, quando eu tenho uma densidade de linha mais forte, ali eu tenho um campo elétrico mais intenso. Quer dizer, quando elas estão mais aglomeradas, eu tenho uma intensidade de campo elétrico muito maior, como eu botei aqui na figura. Olha só, eu coloquei aqui três regiões. As regiões onde se encontra esse ponto 1, uma região do espaço onde está esse ponto 1, o 2 e o 3. Dá para ver que a concentração maior de linhas de força é na parte 2, seguida depois da parte 3, e onde estão mais espaçados é na parte 1. Então, dá para visualmente a gente conseguir constatar que o campo elétrico em 2 é o maior de todos,
seguido do campo elétrico em 3, depois seguido do campo elétrico em 1, que seria o menor deles todos, em função dessa concentração de linhas de forças, dessa densidade de linhas de força. Aqui ela é muito mais, as linhas de força são muito mais densas aqui menos um pouquinho, mas ainda é mais do que aqui, que gera que esse campo elétrico nesse ponto 2 seja maior que o do 3, que consequentemente é maior que o do 1. Tudo bem até aí? Bem, vamos agora ver um dos tópicos no contexto de campo elétrico, um dos mais recorrentes em questões, em situações colocadas, apresentadas para vocês, que é o campo elétrico uniforme. Tá? Diz o seguinte: é uma região do espaço onde o vetor representativo do campo, o vetor E, tem em todos os pontos, em quaisquer pontos daquela região, a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, o vetor é constante o tempo todo. Apenas ele pode estar em posições diferentes, mas as suas características vetoriais não são mudadas. Ele mantém a sua mesma direção, o seu mesmo sentido e o seu mesmo módulo. Enfim, ele pode estar em posições diferentes, mas as características que o tornam uma noção vetorial não são mudadas, ok? Coloquei um exemplo aqui de como isso pode aparecer. Coloquei duas placas planas e paralelas com sinais simétricos. Aqui uma placa positiva com carga mais Q, tá? E uma negativa com a carga menos Q. Nós já sabemos que pelas linhas de força, né, que são criadas entre cargas de sinais contrários, há um fluxo espontâneo da carga positiva para a carga negativa. Tudo bem? Então, a análise que é feita aqui seria o seguinte: se eu tenho um campo elétrico que flui desta forma, ou seja, eu vou ter, na verdade, em qualquer ponto, em qualquer situação, entre essas duas placas, eu vou ter o campo elétrico sempre uniforme. Tem sempre a mesma direção, o mesmo sentido e vai ter o mesmo módulo, porque a diferença de cargas, as polarizações que foram feitas aqui são de sinais simétricos, são contrários. Então, na verdade, se eu pegar, por exemplo, um campo elétrico aqui, ele tem este perfil com uma certa direção, um certo módulo, um certo sentido. Tá? Digamos que sejam duas placas verticais, aqui são linhas horizontais. Então aqui ele tem uma direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, com este módulo, valor E. Se eu pegar aqui, vai ser o mesmo tipo de vetor, com as mesmas características vetoriais. Ele vai ter o mesmo módulo, mesmo tamanho, com a mesma direção, no caso horizontal, e com o mesmo sentido da esquerda para a direita. O que é tão interessante nesse contexto do campo elétrico ser uniforme? É simples. Se eu pegar, por exemplo, eu colocar aqui nesse campo elétrico uma carga, por exemplo, positiva. Nós sabemos que quando um corpo carregado, quando estou carregado, é colocado num local onde há influência de um campo elétrico, automaticamente nesse corpo carregado aparece uma força elétrica, não é verdade? O campo é uma interação no espaço, tá? Quer dizer, é uma propriedade que atua no espaço. Na carga, atua força. Como essa força aqui é uma força, como essa carga aqui é uma carga positiva, a força que atua nela está a favor, no mesmo sentido que o campo elétrico. Então tem uma força aqui, uma força elétrica, também na mesma direção que o campo e no mesmo sentido. Tá? Que por ser o campo elétrico uniforme, ou seja, constante, essa força elétrica também é constante. Então eu posso falar que a força elétrica, se eu desprezar efeitos gravitacionais, é a própria força resultante. Então a força elétrica, que é Q vezes E, pode virar, no caso, M vezes A. Q vezes E igual a M vezes A, porque é uma força elétrica resultante. Se fosse um corpo negativo, eu colocar aqui uma partícula negativa, a força elétrica estaria para cá. A força de caráter elétrico, vou só botar aqui uma linha para diferenciar esses dois vetores, tá? Que também seria, se eu desprezar aqui efeitos gravitacionais, a própria força resultante. Então, o interessante aqui é que você, dentro do contexto do campo elétrico uniforme, você pode aplicar conceitos de lei de Newton, porque a força aqui se torna constante, pois o campo é constante. Nós sabemos que força elétrica é carga vezes campo elétrico. Se a carga por si só já é uma constante, e no local o campo é constante, a força automaticamente também será constante. E aqui você faz uma gama de vários problemas que envolve também leis de Newton, cinemática e por aí vai.
tá ok? Pessoal, vamos ficar hoje por aqui, terminando aí esse processo de estudos de campo elétrico. Em seguida, vamos dar andamento, fazendo um pouco mais de exercício para sedimentar esse conhecimento e aprofundar também um pouquinho mais, como eu falei, resgatando alguns conceitos de leis de Newton e cinemática, ok? Um abraço, tudo de bom.